Olá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso primeiro estudo, à nossa primeira jornada espiritual. Quero dizer para você que é uma alegria estar participando com você desse projeto e ele tem a durabilidade de 40 dias. Então, durante 40 dias, nós vamos estar juntos estudando a palavra de Deus e aprendendo um pouco mais daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Eu quero dizer que quando a gente se aproxima da palavra de Deus, grandes coisas acontecem e a gente consegue ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida. E o nosso primeiro tema da nossa jornada espiritual é salvo por um dia. E a gente deve pensar nessa linha, ou sempre que a gente for refletir aqui sobre um assunto da jornada, a gente quer trabalhar os conceitos que a Bíblia nos apresenta, o que Deus nos diz. E a primeira coisa que eu quero acompanhar com vocês é um texto que está em João, no Evangelho de João, capítulo 1, o verso 12. E a Bíblia diz assim: a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir desse primeiro texto, nós podemos inferir que nas primeiras horas do dia, Deus, ele nos apresenta a salvação. Então, o primeiro conceito que a gente consegue criar dessa jornada é que nas primeiras horas, nos primeiros momentos do nosso dia, Deus ele deseja falar conosco, ele deseja se comunicar conosco. E você pode perguntar assim, mas por que tem que ser nas primeiras horas do dia? Por que tem que ser no primeiro momento? A gente vai trabalhar esse assunto com mais amplidão nessa jornada, mas de primeiro momento eu quero dizer para você que quando a gente acorda, Deus ele deseja falar conosco, porque a primeira atividade que a gente deve desenvolver deve ser essa, de ir na presença de Deus para ouvir qual a vontade dele naquele dia. A centralidade da nossa jornada de hoje está nessa busca de Deus nas primeiras horas de cada dia. E aí, quando a gente olha para Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, a Bíblia nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. O verso 2 nos diz que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus, ele pairava, ou seja, ele caminhava por sobre as águas. Assim como Deus, lá no início do mundo, ele agiu para colocar todas as coisas em ordem, para que ele pudesse organizar o mundo naquilo que a gente conhece e chama de semana da criação, Deus também deseja fazer com a nossa vida. Por isso, nas primeiras horas do dia, Deus deseja comunicar-se conosco, para que nos diga qual é o plano, qual é o planejamento que ele tem para a nossa vida naquele dia, para que as nossas atividades elas ocorram conforme a vontade de Deus. Quando a gente olha Mateus capítulo 6, verso 36, nós conseguimos ver Deus nos dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O contexto do capítulo 6 de Mateus é quando Jesus ele está dialogando com os discípulos a respeito das necessidades da vida. O comer, o beber, o vestir, que são coisas básicas que nós necessitamos. E Jesus ele diz naquela ocasião, e que se aplica para a gente também hoje, que nós devemos nas primeiras horas do dia buscar a Deus, buscar Ele em primeiro lugar. E essa deve ser a nossa primeira atividade. Isso deve ser a nossa prioridade. Por quê? Porque quando nós o buscamos em primeiro lugar, Ele nos ajuda a conquistarmos as outras coisas que nós necessitamos. E é interessante que a jornada, ela nos apresenta algumas razões pelas quais nós devemos buscar a Deus nas primeiras horas do dia. E eu quero aqui trabalhar com você estas questões. A primeira questão é que quando nós analisamos o buscar a Deus nas primeiras horas do dia, a gente deve lembrar que essa é uma ordem de Deus. Não é uma ordem que um homem deu. Não é uma ordem que uma pessoa colocou. Mas é uma ordem divina, porque o próprio Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. E aí, quando a gente acorda, quando a gente desperta, nós devemos ir à presença de Deus primeiro para agradecê-lo
porque mais um dia nós temos o privilégio de respirar e de desenvolver a nossa atividade. Segundo, nós devemos ir à presença de Deus porque nós devemos apresentar a Ele aquele dia, para que Ele nos ajude na tomada de decisão, para que Ele nos ajude no caminho que nós devemos percorrer, para que o nosso dia possa estar confiado nas mãos de Deus. Nós vivemos em um mundo muito corrido, onde as nossas atividades muitas vezes nos sufocam. Em algum momento a gente acorda meio que atrasado e aí já vai correr para tomar o café, para poder desenvolver as atividades, mas a Bíblia nos diz que nós devemos, como primeira atividade do dia, ir à presença de Deus. Então grave muito bem o que eu vou te dizer agora. Na sua agenda diária, a sua primeira responsabilidade deve ser ir à presença de Deus. O segundo conceito que o texto de Mateus capítulo 6, 33 nos apresenta é que Deus, ele tem uma programação diária para a nossa vida. Você já ouviu falar de planejamento? Quando nós planejamos, quando nós sentamos para planejar algo, é porque nós queremos elaborar as etapas até chegar à conclusão daquilo que nós desejamos executar. O planejamento é de extrema necessidade para que a gente não seja pego de surpresa, para que a gente tenha uma noção daquilo que se pretende fazer. De igual modo, Deus tem um planejamento diário, para que a gente não possa ser pego de surpresa. Então, quando a gente vai na presença de Deus, a gente diz assim: Senhor, qual o seu programa para a minha vida hoje? O que o Senhor deseja que eu faça? Quais são as atitudes que eu devo desenvolver? De igual modo, quando nós não vamos na presença de Deus, durante as primeiras horas do dia, nós estamos atropelando o planejamento de Deus. E aí, automaticamente, o nosso dia vira aquele emaranhado e, por muitas vezes, a gente acaba sofrendo as represálias de não ir na presença de Deus e, como resultado, a gente tem uma série de problemas que muitas vezes a gente não consegue resolver. Você já se deparou na sua rotina diária com a seguinte ideia: planejei ou pensei em algo para se fazer nesse dia e no final do dia eu olhei para trás e vi que eu não consegui cumprir nem a metade do planejamento? Porque quando a gente não tem um plano que está nas mãos de Deus, a gente não consegue elaborar as etapas. Mas veja, quando a gente olha esse conceito, eu penso o seguinte: quando me levanto nas primeiras horas do dia e devo ir na presença de Deus, aonde que Deus vai falar comigo o que eu devo fazer naquele dia? Porque tudo bem, entender o conceito de que Deus tem um planejamento, que eu preciso ir à presença dele para ouvi-lo. Qual é as atividades que devo desenvolver naquele dia, quais são as atitudes que devo tomar naquele dia, isso aí é tranquilo. Mas como saber ou como ouvir a resposta de Deus? Essa é uma pergunta que provavelmente você vai se fazer. Mas quando a gente olha ainda o contexto do texto e quando a gente analisa o Salmo 139, no verso 16, a palavra de Deus nos diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Nesse texto, o salmista nos diz que Deus, ele tem os nossos dias escritos em seu livro. Quando a gente lê o seu livro, nós entendemos a tua palavra. E aí diz que ainda os nossos dias ainda nem tinha começado a ser desenvolvido, ou seja, o salmista está dizendo que Deus, ele conhecia a nossa rotina, conhecia os nossos dias antes mesmo de sermos criados. Por isso a importância de ir à presença de Deus. Mas respondendo à pergunta de como nós conseguimos ouvir a voz de Deus, é claro que Deus se revela para nós de várias maneiras. Através da natureza, através de algumas pessoas, mas principalmente através da sua palavra. Por isso, querido amigo, por isso, querida amiga,
Quando você vai à presença de Deus nas primeiras horas do dia, você fala com Ele através da sua oração, da sua maneira, não precisa usar palavras elaboradas, porque o salmista também nos diz que Deus nos sonda e nos conhece. Então, quando nós falamos com Deus, não é para mudar a sua vontade. Quando nós falamos com Deus, é para que a gente possa mostrar para Ele que nós necessitamos dEle, que nós estamos submissos a Ele. Aí a segunda parte desse diálogo ou desta busca por Deus nas primeiras horas do dia consiste em estudar a palavra. Por isso, buscar a Deus está atrelado, falar com Ele através da oração e também ouvir Deus através da palavra. Então, o primeiro exercício do nosso dia deve ser falar e ouvir a Deus através de sua palavra. Quando isso acontece, a gente está permitindo que Deus esteja agindo em nós e através de nós. Isso significa que nós não teremos problemas? Isso significa que nós não teremos dificuldades? Não, não é isso que nós queremos dizer. Mas quando a gente assim o faz, nós estamos pedindo a Deus o auxílio para que Ele nos ajude, para que Ele nos fortaleça com as dificuldades e com os problemas que nós iremos enfrentar naquele dia. O objetivo do programa de Deus, diz aí a sua jornada, no penúltimo parágrafo desse segundo ponto, que é Deus tem uma programação diária para a minha vida, diz assim: o objetivo do programa de Deus é neutralizar as estratégias do inimigo para a sua vida a cada dia. Você quer buscar a Deus nas primeiras horas de cada dia e viver, ou quer ser escravo da maldade de Satanás para a sua vida a cada dia? Então a jornada nos apresenta que quando nós vivenciamos e deixamos que o programa de Deus faça efeito na nossa vida, nós estamos permitindo que Deus neutralize o poder e as estratégias do inimigo na nossa vida. Nós entendemos pela palavra de Deus que Satanás, ele coordena as coisas deste mundo, pois ele é o príncipe deste mundo. A palavra nos diz que quando Adão e Eva pecou, Satanás assumiu o governo parcialmente deste mundo. Por isso, quando nós oramos, nós pedimos a Deus que Ele governe a nossa vida, que Ele neutralize as estratégias malignas de Satanás na nossa vida. E por isso, nós estamos pedindo a proteção dele. O terceiro ponto da nossa jornada, ainda no texto de Mateus capítulo 6, verso 33, que nos diz em buscar a Deus em primeiro lugar, é que o homem interior deve se renovar a cada dia. A salvação do pecado é por um dia. A Bíblia não apresenta salvação uma vez salvo, salvo para sempre. Nós precisamos buscar esta salvação. Agora, o que nós podemos fazer em prol da nossa própria salvação? Será que talvez nós necessitaríamos buscar fazer boas obras, fazer caridade para ser salvo? Será que nós podemos fazer algo em prol da nossa salvação? A Bíblia nos responde, porque quando Paulo, na carta aos Romanos, ele apresenta a salvação, ele diz em Romanos capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós entendemos biblicamente que a salvação, ela se dá por um processo, e este processo, a única coisa que nós podemos fazer por ele é aceitar. Então, por isso, a importância de todos os dias ir à presença de Deus. Porque quando assim o fizemos, nós estamos renovando este processo da salvação. 1 Coríntios capítulo 15, verso 31, nos diz o seguinte: dia após dia eu morro, para que possa aperfeiçoar a minha santidade no temor de Deus. A Bíblia nos diz que quando a gente vai na presença de Deus, e aí você vai encontrar na sua jornada vários textos que vão reforçar a ideia que eu estou trabalhando aqui com vocês, e esses textos vão nos dizer que quando nós vamos na presença de Deus todos os dias, é para que a gente obtenha o perdão dos nossos pecados também.
Por isso, naquele primeiro momento que nós vamos falar com Deus, nós devemos começar pedindo a Ele perdão. Perdão pelos pecados, perdão por aquilo que nós cometemos que é contrário à sua vontade. E aí nós vamos a cada dia recebendo a parcela de salvação. O quarto ponto que a jornada nos apresenta é que para ter paz e alegria no coração, nós devemos ir à presença de Deus através da sua palavra. E eu quero ler com você o texto de Jeremias, capítulo 15, no verso 16. A palavra do Senhor nos diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Nesse texto, eu quero destacar com você pelo menos 3 pontos. Existem 3 pontos que são marcantes, que chamam a nossa atenção nesse texto. O primeiro ponto desse texto de Isaías, capítulo 15, verso 16, é a expressão que Isaías usa de achada as tuas palavras, logo as comi. Quando a gente pensa em achar, o que é que vem na sua mente? Obviamente, quando a gente diz achei algo, é porque nós estávamos procurando, não é verdade? Quando a gente procura, às vezes, em algum momento a gente encontra. Às vezes acontece da gente procurar e nunca encontrar. Mas no contexto e no pressuposto de Isaías, quando a gente acha, é porque procurou. Então, quando eu, nas primeiras horas do dia, vou à presença de Deus, eu estou procurando a sua presença. Estou procurando o seu poder. Estou procurando a sua orientação. E isso não deve ser uma busca superficial, mas deve ser uma busca aprofundada. Eu tenho que levar isso a sério. Eu tenho que ter um lugar e um momento especial para me encontrar com Deus todos os dias. E aí eu quero desafiar você a ter o seu cantinho de oração, a ter um lugar talvez na sua casa, em algum outro ambiente que você separe, e aquele momento, aquele lugar é o lugar que você vai encontrar-se com Deus. E eu quero fazer um segundo desafio para você. Eu quero te desafiar a partir de hoje, a separar um horário do seu dia que fique melhor para você na sua rotina, para que você marque esse encontro com Deus. Sabe por que isso é importante? Porque ainda no livro de Jeremias, agora no capítulo 29 e no verso 13, a palavra de Deus nos diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, meu amigo, minha amiga, deixa eu dizer uma boa notícia para você. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, independente de quem você é, independente de onde você está, você irá encontrá-lo. Porque a palavra nos diz de que quando nós o buscamos de todo o coração, nós iremos encontrá-lo. Então, a primeira direção que o texto de Jeremias, capítulo 13, o capítulo 15, verso 16, que diz que quando achamos a palavra, logo as comemos, nos mostra é que o nosso corpo, a nossa alma, ela necessita de Jesus, do nosso Salvador, a cada manhã. Se nós não buscarmos, nós ficaremos vazios, nós ficaremos desordenados, nós ficaremos sem direção. A segunda expressão que aparece nesse texto de Jeremias 15, 16, é quando ele diz assim: logo as comi. Quando a gente olha essa expressão, nós chegamos à seguinte conclusão: não é suficiente dizer que a palavra é importante, que é boa, que é divina, que ela salva. Como muitas pessoas dizem assim, a Bíblia é verdadeira, a Bíblia está tudo certo, é especial, eu entendo que ali é a palavra de Deus, eu entendo que ela nos dá orientações, eu acredito no que está ali. Isso não é suficiente. Essa expressão de Isaías diz que é preciso a gente se alimentar dela. E quando a gente come algo, aquilo modifica o nosso corpo, aquilo nutre o nosso corpo. Então é importante comer, usar essa expressão comer, é se alimentar da palavra todos os dias, para que a gente esteja fortalecido espiritualmente. Esses nutrientes, eles vão entrar no nosso corpo de forma
e espiritual e vão nos ajudar a sermos pessoas melhores neste mundo tão difícil e tenebroso que nós vivemos. A terceira expressão que este versículo de Isaías nos pressupõe ou nos ajuda a entendermos é que as tuas palavras, ele usa essa expressão, me foram gozo e alegria para o coração. Quem decide gastar tempo e priorizar o tempo na presença de Deus, vai encontrar nas primeiras horas do dia a paz e a alegria. É tão difícil encontrar a paz neste mundo tão agitado, neste mundo tão barulhento, mas este texto de Isaías nos diz que quando vamos à palavra de Deus, nós encontramos paz, nós encontramos o alívio, nós desaceleramos o nosso ritmo e temos ali a marcação certa, porque diante da presença de Deus, nós encontramos esta paz que excede o nosso entendimento. Por isso, essa é uma razão muito clara, muito intensa, muito profunda de irmos na presença de Deus. E eu quero dizer para você que nas primeiras horas do novo dia, o Senhor despertava de seu repouso e sua alma e lábios eram ungidos de graça para que as pudesse transmitir a outros. Quando nós vamos diante de Deus, nos primeiros momentos do nosso dia, nós encontramos ali tudo aquilo que é necessário para termos paz durante aquele dia. Nós encontramos a direção do caminho que nós devemos seguir. Nós encontramos ali a segurança de que aquele dia vai terminar bem. Andar com Deus é aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Andar com Ele nos permitirá vivenciar uma experiência única e autêntica. Por isso, eu quero terminar com você uma citação que vai repetir-se ao longo dos 40 dias que nós estaremos juntos fazendo essa jornada espiritual. E eu quero que, ao você ler, você medite em cada palavra dessa citação e que ela possa se tornar um brasão, ela possa se tornar uma motivação para a sua vida. E essa citação nos diz assim: os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo à meditação, oração e estudo das Escrituras estarão em ligação com o céu e terão uma influência salvadora, transformadora sobre os que o cercam. Pensamentos elevados, nobres aspirações, claras percepções da verdade e dever para com Deus serão seus. Ansiarão por pureza, luz, amor, por todas as graças do novo nascimento. Quando nós vivenciarmos esta experiência, quando nós gastarmos tempo na presença de Deus, o resumo de tudo isso é que nós iremos transformar o nosso caráter. Nós iremos polir a nossa vida, que nós seremos pessoas diferentes para a nossa família, para a sociedade e para todos aqueles que o cercam. Que Deus nos abençoe, que a gente consiga manter esta ligação com Cristo Jesus, separando o tempo, separando o lugar todos os dias para estarmos na presença dele. Vamos fazer uma oração para encerrarmos este momento? Feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra neste momento. Que o Senhor continue se revelando para nós através da Tua Palavra e que o Senhor estreite a nossa relação contigo. Que o Senhor transforme o nosso caráter e o nosso coração e que a gente encontre em Ti a salvação diariamente e o perdão dos nossos pecados. Nos ajuda a mantermos esta ligação contigo todos os dias da nossa vida e que o Senhor abençoe a nossa família, que assim o Senhor abençoe os nossos planos e os nossos projetos, que confiemos Ele em Tuas mãos e que o Senhor esteja conosco durante este dia. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus te abençoe, minha amiga, e nos vemos amanhã na nossa jornada espiritual.